Oi, gente! Meu nome é Letícia, eu sou estudante do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Juiz de Fora e eu também sou bolsista do PIBID, que é um projeto de iniciação à docência. Eu e os meus colegas bolsistas, nós tivemos a ideia, junto com os nossos professores orientadores e com a coordenação do PIBID, de fazer videoaulas com temas de biologia que mais caem no Enem e outros vestibulares, para poder ajudar você que vai prestar algum tipo de vestibular durante esse período complicado que a gente está vivendo, de pandemia, e que não estamos tendo aulas presenciais. Eu escolhi o tema de divisão celular, que é mitose e meiose, e eu já fiz uma aula sobre mitose. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista, ficou muito legal. E é muito interessante e importante que você entenda o processo de mitose para conseguir entender o processo que eu vou falar hoje, que é a meiose. Então, o PIBID, ele é um programa institucional de bolsas de iniciação à docência, fundado pela Portaria Normativa número 38, de 12 de dezembro de 2007, que é fomentada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que é a CAPES. O programa PIBID visa contribuir para a valorização da formação docente, tanto nos estágios da formação inicial quanto no da formação continuada. O programa estimula a formação inicial por meio da concessão de bolsas para os alunos dos cursos de licenciatura que tenham interesse em atuar na educação básica, tanto no nível fundamental quanto no nível do ensino médio. Então eu começo a nossa aula sobre meiose, falando qual a importância da meiose. Bom, como eu disse lá na nossa aula de mitose, que também é um processo de divisão celular, os processos de divisão celular eles são muito importantes e eles são a base da nossa vida. E eu também disse que a mitose ela começa ainda quando a gente está na barriga da nossa mãe. Bom, a meiose ela começa antes disso, pois a meiose ela é responsável por dar origem às células germinativas, que são os gametas, ou seja, vai dar origem nas mulheres aos óvulos e nos homens aos espermatozoides. É durante esse processo também da meiose que o nosso genótipo ele vai ser decidido, digamos assim. O genótipo, para você que não sabe, é o conjunto de informações genéticas das nossas células, ou seja, são todos os genes que estão ali descritos dentro do nosso DNA, é esse conjunto todo. E essa escolha, né, que não é exatamente uma escolha, pois ocorre de maneira aleatória do nosso genótipo, ela pode seguir vários caminhos diferentes, o que faz com que nós tenhamos uma variabilidade genética gigante. E é por isso que durante a meiose, né, nós dizemos que o que ocorre durante a meiose, nessa decisão, é o maior responsável pela variabilidade genética dentro dos seres que se reproduzem através da reprodução sexuada. Reprodução sexuada é aquela que é feita através de gametas, que tem dois progenitores, ou seja, uma mãe e um pai, e que o filho vai carregar, o seu genótipo vai ser metade vindo do pai e metade vindo da mãe, como ocorre com a gente. Então, a meiose, além dela ser responsável pela formação dos gametas, ela é o principal meio de produção de variabilidade genética e é muito importante você entender como ela ocorre e cada fase dela para conseguir entender vários conceitos da genética. Bom, agora falando como a meiose ocorre, antes de falar das fases da meiose, nós vamos falar dela no processo geral. Lembrando você que a meiose, como a mitose, também é um processo de divisão celular que ocorre em células eucarióticas, ou seja, a célula que tem a membrana nuclear e a célula que constitui os seres humanos, os animais e as plantas. Aqui na meiose, a célula-mãe ela vai dar origem a 4 células filhas. E essas células filhas elas não serão idênticas à célula-mãe. Isso porque a célula que inicia o processo, que é a célula-mãe, é uma célula 2N e diploide, que significa a mesma coisa. Isso significa que essa célula que inicia o processo, ela tem todos os cromossomos que aquela célula tem. Ou seja, em seres humanos, ela vai começar com 46 cromossomos. Ao final da meiose, nós vamos ter 4 células filhas que são chamadas de N ou haploide, que também significa a mesma coisa. E nesse caso, significa que a célula ela vai ter metade do número total de cromossomos que aquela espécie carrega. Ou seja, em nós seres humanos, as células filhas provenientes da meiose vão ter 23 cromossomos. Para relembrar que cromossomo, como eu expliquei na aula de mitose,
é a estrutura que carrega uma molécula de DNA junto com outras moléculas de proteína. Então, quando a gente fala de cromossomo, a gente está falando daquela fita de DNA que a gente tem. Bom, a meiose, ela é dividida em duas partes, que é a meiose 1 e a meiose 2, e a gente vai começar aqui falando sobre a meiose 1. Bom, aqui nós temos a célula-mãe, que é a célula que vai iniciar o processo. Ela está na interfase. Interfase é a célula que vem antes da meiose ser iniciada, assim como na mitose, e ela vai ser igual nesses dois processos, ou seja, ela vai passar por G1, que é crescimento celular, por S, que é replicação do DNA, e por G2, que é crescimento celular de novo. Eu explico melhor sobre a interfase, sobre o ciclo celular lá na aula de mitose, se você quiser relembrar. Então, aqui no nosso exemplo, a nossa célula-mãe 2N, ela vai ter 4 cromossomos e 4 cromátides antes da duplicação, ou seja, aqui ela está no começo da interfase. Depois da interfase, então, nós vamos para a prófase. Aqui na prófase já vai ter acabado a interfase, então já vai ter acontecido a duplicação do DNA. Nossas cromátides já vão estar duplicadas, então vamos ter 4 cromossomos, 8 cromátides. Aqui, né, como a gente consegue ver, temos 4 cromossomos, cada um deles composto por 2 cromátides. Aqui na prófase ocorrem processos semelhantes com o da mitose. Os cromossomos eles são condensados. A membrana nuclear ela é dissipada e desaparece ao final da fase. Os centrossomos eles migram para os polos e iniciam o fuso mitótico. Centrossomo é a organela que auxilia no processo de divisão celular. Essa organela também é duplicada durante a interfase. E aqui, ó, elas se dirigem para os polos da célula e começam o fuso mitótico, que são essas linhas que são os microtúbulos. Mas aqui na prófase nós temos um acontecimento diferente. Nós vamos ter o pareamento dos cromossomos homólogos. O que são cromossomos homólogos? Como eu disse, cromossomos eles carregam o nosso DNA. E cada gene, cada parte do nosso DNA vai codificar para características diferentes. O que ocorre é que cromossomos homólogos eles caracterizam uma mesma característica, eles codificam uma mesma característica. Aqui na nossa imagem, eles estão sendo representados pela mesma cor. Então, aqui nós temos, por exemplo, esses 2 cromossomos azuis. Eles vão carregar, então, um gene que é representado pela mesma letra, por exemplo, a letra A. E eles vão codificar a mesma característica que pode ser, por exemplo, cor do cabelo. O que ocorre é que cada um deles vai ter um alelo diferente. Alelo é que codifica para a mesma característica, mas de modos diferentes. Vocês devem lembrar disso da aula de genética, ou se vocês quiserem entender melhor também, isso é bem explicado na genética. O que ocorre é que os dois vão ser A, mas um vai ser azão e o outro vai ser azinho. Um vai ser dominante e o outro vai ser recessivo. Então, os dois eles vão codificar, por exemplo, a cor do nosso cabelo. Mas um vai ser para o cabelo castanho, por exemplo, e o outro para cabelo loiro. Então, aqui, esses cromossomos homólogos, o cromossomo azul com cromossomo azul e o cromossomo rosa com cromossomo rosa, eles vão criar pares, vão ficar pareados. E durante esse pareamento ocorre a permuta ou o crossing over, permuta genética que a gente chama. Permuta genética é quando esses cromossomos homólogos, eles quebram um pedacinho e trocam partes entre si. Então, depois da prófase 1, nós vamos para a metáfase 1. Aqui a gente pode observar o pareamento que ocorreu na prófase, né? O cromossomo homólogo azul tá com aqui o outro cromossomo homólogo azul, os dois são A, embaixo B. E esses pares vão se alinhar aqui no centro da célula ou na região equatorial e vão ser ligados aos microtúbulos do fuso mitótico. Aqui, diferente do que ocorre na mitose, cada cromossomo só é ligado a um microtúbulo exatamente por causa desse pareamento. Aqui nós continuamos tendo 4 cromossomos e 8 cromátides. E, gente, a metáfase 1 ela é muito importante na meiose, porque aquela decisão que eu falei do genótipo, ela ocorre aqui. É aqui que vai ocorrer a formação da variabilidade genética. Isso porque esse pareamento ele ocorre de maneira aleatória. O que poderia ter ocorrido aqui na nossa célula, por exemplo, é que esse azão e esse azinho eles poderiam estar trocados, igual eu coloquei aqui. E isso vai mudar o genótipo dos gametas. Então, aqui ocorre o que nós conhecemos como a segunda lei de Mendel,
pois eles vão ser segregados independente um do outro e eles podem ocorrer de diversas maneiras. Acho que vocês vão conseguir entender isso um pouquinho melhor quando a gente chegar na meiose 2. Mas eu botei aqui a imagem para vocês verem que poderia ser azinho, azão, como poderia ser azão, azinho, ou os cromossomos do B também poderiam estar trocados. Depois da metáfase 1, nós temos a anáfase 1. Aqui na anáfase 1, os microtúbulos vão puxar, mas eles não vão romper o centrômero, que é o que liga as cromátides, e não vão separar as cromátides irmãs, porque eles só estão ligados a um microtúbulo, então não ocorre o rompimento dessa estrutura do centrossomo. Então, nesse caso aqui da meiose, as cromátides elas não são separadas e o cromossomo ele é puxado inteiro para os polos da célula. E aqui a gente fala, né, que ocorre, então, ao invés de ocorrer a separação das cromátides, ocorre a separação dos cromossomos homólogos, porque cada cromossomo homólogo vai para um lado da célula, como a gente observa. Aqui nós continuamos tendo 4 cromossomos e 8 cromátides, porque não houve a separação das cromátides, então são apenas 4 cromossomos. Então, ó, eu botei aqui até de volta para mostrar para vocês, na célula anterior, aqui que tá azinho azão, que seria um segundo exemplo, teria puxado para esse lado aqui o azinho ao invés do azão, e essa célula, depois que ela se dividir, desse lado aqui a gente teria azinho, bezão, e aqui azão, bezinho. Estaria diferente as letras, né? Então, as características também seriam diferentes. Então, depois da anáfase 1, nós temos a telófase 1, em que nós temos os mesmos processos da mitose e os processos inversos da prófase, que é onde os cromossomos eles se desenrolam, se descondensam de volta. O fuso mitótico ele é desintegrado, a membrana nuclear ela é refeita e ocorre a citocinese, que é o processo de divisão do citoplasma da célula. É isso que está ocorrendo aqui em cima e aqui embaixo. E eu explico um pouco melhor também as diferenças dos processos de citocinese lá na minha aula de mitose também, se você estiver interessado em entender melhor. Mas é o processo de divisão do citoplasma. Então aqui, o que ocorreu é que nós vamos ter dentro de cada núcleo 2 cromossomos com 2 cromátides cada um, ou seja, 4 cromátides. Ao final, nós temos aqui as nossas duas células, nossas 2 primeiras células filhas. E como nós podemos observar, elas não são idênticas à célula-mãe e elas carregam metade dos cromossomos, porque aqui nós temos 4 cromossomos e aqui nós temos 2. Apesar deles terem 2 cromátides cada, nós temos apenas 2 cromossomos. Então, essa célula aqui, ela é uma célula haploide, uma célula M, que vai carregar metade. E aqui, ó, como eu expliquei para vocês lá na anáfase, nós temos, ó, essa célula aqui vai formar essa de cima, que é azão, bezão, e essa aqui vai formar a de baixo, que é azinho, bezinho. E se aquelas letras estivessem trocadas lá na metáfase, nós teríamos um genótipo diferente, pois nós teríamos azinho, bezão e azinho, bezão e azão, bezinho. Bom, agora nós vamos para a segunda etapa da meiose, que é o que nós chamamos de meiose 2, em que aquelas 2 células filhas provenientes daquela primeira etapa, da meiose 1, agora elas vão passar por essa segunda parte do processo. Então, as 2 células resultantes da meiose 1 agora passam pela meiose 2, dando origem a 2 células cada uma, ou seja, 4 células ao total, que serão os nossos gametas. Então, aqui nós temos aquelas 2 células que vieram lá da meiose 1, temos o azão, bezão, azinho, bezinho, e elas vão entrar na meiose 2. Gente, a meiose 2, ela é idêntica ao processo de mitose, tá? Vocês vão perceber que, ó, né? Ó, nós temos a prófase 2, ocorre aqueles mesmos processos. Aqui não vai ter pareamento dos cromossomos homólogos, a membrana nuclear ela vai ser desfeita, os centrossomos vão para os polos da célula, depois na metáfase eles se alinham no centro da célula sem pareamento, até porque não existe mais os cromossomos homólogos, eles foram separados. São ligados ao fuso mitótico. Aqui na anáfase, os microtúbulos puxam os cromossomos, rompem o centrômero, separam as cromátides irmãs. Aqui na telófase 2, a membrana vai ser refeita,
os cromossomos vão ser descondensados, vai ocorrer a citocinese, tudo igual. E vai dar origem aqui a duas células, que vão ser os nossos 2 primeiros gametas. Como a gente pode ver aqui, né, nós temos aqui o genótipo dessas 2 células finais, é igual ao genótipo inicial, e há o mesmo número de cromossomos também. Então, é realmente igual à mitose. Nesse momento aqui, as células filhas elas vão acabar sendo igual à célula-mãe inicial. Mas, na realidade, essa aqui não é a célula-mãe. A célula-mãe é aquela lá do slide anterior. E essas células aqui vão ser diferentes dela. Por isso que nós dizemos que as células filhas da meiose são diferentes da célula-mãe. Aqui embaixo a mesma coisa, ó, como vocês podem ver, e dá origem a essas 2 células. Bom, aqui nós temos os nossos 4 gametas. Cada célula dessa é uma célula N, uma célula haploide, pois aqui, ó, só tem 2 cromossomos. E a nossa célula-mãe lá no começo, ela tinha 4 cromossomos, então tem metade dos cromossomos. No caso de um ser humano, seriam 23. E nós temos os genótipos. Aqui nós vamos ter 2 tipos diferentes de gameta, tá? Porque 2 células vão ser iguais entre si, as outras 2 também serão iguais entre si, mas nós produzimos 2 tipos aqui, que é o azão-bezão e azinho-bezinho. E isso poderia ter sido diferente, lembra como eu expliquei para vocês? Poderia ter sido azinho-bezão e azão-bezinho. Então, pode variar bastante naquele momento da metáfase. Aqui a gente só teria essas 2 opções, mas é porque o nosso exemplo ele só tem 4 cromossomos e aqui a gente só está falando de um gene. No ser humano, nós temos 46 cromossomos e milhares de genes. Então, assim, a quantidade de variações que os nossos gametas podem ter é gigantesca e isso cria uma variabilidade enorme. Então, esses caminhos que a célula pode tomar é muito grande, uma variabilidade gigante. Então, esse é o maior produtor de variabilidade genética que existe. E outra coisa lá que ocorre na meiose 1, que também produz variabilidade genética, é a permuta. Porque quando esses cromossomos eles trocam partes, ó, como a gente vê lá, deixa eu voltar para vocês verem. Quando os cromossomos eles trocam partes, eles também vão trocar genes, e isso também vai criar uma variabilidade. Mas como é um evento raro, ele não é o maior produtor de variabilidade, como algumas pessoas acreditam. O maior produtor vai ser esse caminho aqui que a metáfase 1 vai tomar. E mais uma coisa também que eu lembrei agora, eu falei aqui que na metáfase 1 ocorre a segunda lei de Mendel, e na anáfase 1 é quando ocorre a primeira lei de Mendel, tá? Eu esqueci de comentar isso com vocês antes. Então, vários processos da genética são explicados pela meiose. É muito importante vocês entenderem bem a meiose para conseguir entender processos de genética. E se vocês querem entender melhor genética, primeira e segunda lei de Mendel, uma colega minha fez um vídeo falando exatamente sobre esse tema, primeira e segunda lei de Mendel. Então pesquisa aí, assiste e presta bastante atenção para conseguir entender tudo direitinho, porque esses assuntos são bem entrelaçados. Tá? Então agora eu coloquei alguns exercícios no slide para te ajudar a entender como que essa matéria ela é cobrada do vestibular, o que cai sobre essa matéria no vestibular. Então, nós temos aqui a nossa primeira pergunta, que diz o seguinte: os 2 processos que ocorrem na meiose, responsáveis pela variabilidade genética dos organismos que se reproduzem sexuadamente, são: letra A, duplicação dos cromossomos e pareamento dos cromossomos homólogos. Bom, nenhum desses 2 eventos tem relação com a variabilidade genética, então essa aqui está incorreta. A letra B diz segregação independente dos pares de cromossomos homólogos e permutação entre os cromossomos homólogos. Segregação independente dos pares dos cromossomos homólogos é o que a primeira lei de Mendel, a segunda lei de Mendel fala, ou seja, o que ocorre lá na metáfase 1. Porque aqueles cromossomos homólogos, eles podem se parear de diferentes formas, pois eles são segregados de maneira independente. Então, tá correto, esse é o maior produtor de variabilidade genética. E permutação entre cromossomos homólogos, que é a permuta genética ou crossing over,
que também é um criador de variabilidade genética. Então, essa questão está correta, a letra B é a questão certa. Eu vou ler as outras para a gente ver aqui o que está incorreto, né? Porque na letra C diz que é a separação da dupla hélice da molécula de DNA e replicação de cada uma das fitas, está incorreto. Duplicação dos cromossomos e segregação independente dos pares de cromossomos homólogos. Aqui a gente vê que tem a segregação independente dos pares de cromossomos homólogos, que está correta, mas a duplicação dos cromossomos não interfere em nada na variabilidade genética, até porque aquele cromossomo que é o segundo cromossomo que vem da duplicação, ele vai ser idêntico ao cromossomo que ele foi duplicado, o que quer dizer que as cromátides estão ali no cromossomo, elas são idênticas, então não afeta na variabilidade. E a letra E, que é a replicação da dupla hélice da molécula de DNA e permutação entre os cromossomos homólogos, que é basicamente a mesma coisa da letra D, então também está errado. Agora, no segundo exercício, nós temos o seguinte. A ilustração abaixo reproduz esquematicamente um momento num processo de meiose. Espera-se que a seguir ocorra. Então, a gente olha aqui essa imagem, vamos tentar identificar o que está acontecendo aqui. Bom, a gente aqui vê que os cromossomos, eles estão pareados, tá? Nesse exemplo aqui, os cromossomos homólogos não estão sendo representados pela mesma cor, mas se eles estão pareados dessa maneira, eles são cromossomos homólogos. Então, já ocorreu o pareamento e ele já está ligado ao fuso mitótico e já está aqui alinhado no centro. Então, a gente sabe que já está na metáfase, né? Isso aqui é a metáfase 1. E aqui, como a gente pode ver, vou mostrar aqui para vocês, essas coisinhas diferentes dentro do cromossomo, tá vendo? Um pedacinho? Isso aqui significa que ocorreu permuta, tá? E também é uma maneira de simbolizar pra gente que a gente já passou da prófase, porque a permuta ocorre na prófase. Então, a letra A fala que o que vai ocorrer a seguir é duplicação dos centríolos. Centríolo, gente, é a mesma coisa que centrossomo, tá? Então, tá incorreto, a gente já tem 2 centrossomos, eles já foram duplicados. Na letra B, fala que é o desaparecimento da carioteca. Carioteca é a mesma coisa que membrana nuclear. Então, a gente está na metáfase 1, a membrana nuclear já desapareceu, na prófase também está incorreto. Na letra C, está falando pareamento dos cromossomos homólogos. Na questão, ele está perguntando o que vai acontecer a seguir. O pareamento dos cromossomos homólogos é o que está representado na imagem, então está incorreto. A letra D fala permuta entre as cromátides, também está incorreto, porque já ocorreu, já passou da prófase, e até na imagem ele já mostra aqui pra gente dessa maneira que já ocorreu a permuta. E a letra E fala que vai ser a separação dos cromossomos homólogos, está correto, porque depois da metáfase 1 vem a anáfase 1, que é responsável pela separação dos cromossomos homólogos. Então essa é a nossa questão correta. Agora, antes de finalizar a nossa aula, quero falar com vocês um pouquinho sobre as complicações que podem ocorrer durante a meiose. Durante a meiose, podem ocorrer variações cromossômicas, tanto no número de cromossomos, quanto nas suas estruturas. Isso porque naquele momento de separação dos cromossomos homólogos, pode ocorrer um erro em um cromossomo ir para a célula errada e uma célula ficar com um cromossomo mais, uma com um cromossomo menos. Podem ocorrer também variações na estrutura do cromossomo, que podem ocasionar em algumas doenças, algumas síndromes. E 2 exemplos bastante conhecidos são a síndrome de Down, que é uma variação em que a pessoa ela tem um cromossomo a mais, a gente chama de trissomia, que é aqui como a gente pode ver nessa imagem, ó, no cromossomo 21 a gente deveria ter um par, né, 2 cromossomos, nós temos 3, e isso acarreta em diversas mudanças no nosso organismo. E nós também temos a síndrome de Turner, que é uma síndrome que afeta mulheres, e nesse caso aqui, a pessoa, a mulher, né, ela vai ter um cromossomo a menos, que a gente chama de monossomia, e o cromossomo que ela vai ter a menos é um cromossomo sexual, porque, como você já deve saber, os cromossomos sexuais na mulher são X e X, e no homem é XY, então ela vai ter um cromossomo X a menos, como a gente vê que só tem um cromossomo X,
e isso vai causar algumas consequências em características da mulher, como a gente vê aqui na imagem, o quadril fica maior, o pescoço, enfim, acarreta em diversas mudanças. E eu não vou entrar muito nesse assunto, porque essa matéria é grande e é muito interessante. E eu tenho uma outra colega da bolsa também, que falou sobre esse tema, sobre variações cromossômicas, tanto numéricas quanto estruturais. Ela explica como acontece, quais são as consequências, e tá muito interessante, então procura aí para você entender melhor como é complexa a meiose, como pode ocorrer erros durante ela, e tá bem interessante, então dá uma olhada na aula dela. E, gente, essa foi a nossa aula. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar você de alguma maneira, que você tenha entendido a mensagem que eu quis passar aqui. Esse é uma matéria muito interessante. É muito importante a gente entender, porque é algo que ocorre com a gente o tempo inteiro, é algo que faz parte da nossa vida. Então é muito interessante e importante que a gente entenda bem esses processos. E é uma matéria também muito cobrada nos vestibulares, e então eu espero que vocês realmente tenham conseguido entender. Eu quero agradecer ao PIBID, à CAPES, à Universidade Federal de Juiz de Fora e ao curso de Ciências Biológicas pelo apoio para a produção dessa aula. E quero falar para vocês aqui sobre as minhas referências e indicar para vocês. Uma das minhas principais referências foi um livro, mas é um livro pré-vestibular de um cursinho aqui da minha cidade, que é o Ponto de Apoio. Eu usei ele mais para me guiar sobre o que é mais cobrado mesmo nos vestibulares, para ter uma ideia do que é mais importante. E eu também usei vários sites da internet, porque esse é um tema muito fácil de encontrar, como a mitose também, como eu disse lá no meu vídeo. Então você bota no Google sobre meiose, você vai encontrar várias fontes confiáveis que explicam muito bem sobre isso. Também usei, como eu disse lá no meu vídeo de mitose, uma plataforma chamada Khan Academy, que é uma plataforma muito legal. É uma plataforma que inclui vários temas sobre biologia e sobre outras matérias também. Tem videoaulas, artigos, exercícios. É muito interessante e ajuda muito a estudar, então eu recomendo que você dê uma olhada. Apesar do nome complicado, que eu até coloquei aqui embaixo para vocês conseguirem encontrar, é 100% traduzida em português e também é 100% gratuita. E como eu disse lá no vídeo da mitose também, eu recomendo que você procure músicas sobre esse tema. Não posso colocar aqui no meu vídeo por causa de direitos autorais, mas existem várias músicas que são paródias, que são super legais e ajudam muito a gravar a ordem das fases, o que ocorre de principal em cada fase. Então joga aí no YouTube, que vai te ajudar a gravar, tá? Eu espero mesmo que você tenha gostado, espero que você assista a minha aula sobre mitose e as outras aulas dos meus colegas também.